Olá, sou o professor Anderson Severiano. Voltamos com a nossa segunda aula sobre a Shizuko Kishimoto, o jogo, o brinquedo, a brincadeira e a educação. Nessa segunda parte, nós vamos olhar mais detidamente esses conceitos. Então, não são exatamente complexos, né? Porque ao longo da nossa formação aqui no Brasil, nós nos pautamos muito no que ela vai discutir aqui, porque tem uma base piagetiana e ela vai transitando em cima desta base piagetiana. Então eles não são exatamente tão complexos, e aqui eu falaria que nós vamos situar talvez as partes principais para entendermos o que cai no concurso em relação a este livro. E ainda falaria mais, né? Talvez esse primeiro slide, a compreensão desse primeiro slide aqui, nos dá a base central para compreender a estrutura do que nós queremos discutir aqui. Primeiro, a autora vai partir lá do jogo, né? Olha lá, o jogo, enquanto fato social, assume o sentido de que a sociedade lhe atribuir. E este é o ponto que demonstra as significações distintas. Então ela está numa concepção histórica dizendo que o jogo ao longo do tempo e os jogos ao longo do tempo foram sendo constituídos de maneira diferente por diferentes sociedades. Então cada uma dá importância e relevância diferentes a esses jogos, individuais, coletivos, regrados, não regrados, estruturados, não estruturados, semi-estruturados, ao longo da história. Então, o jogo em tempos passados já foi visto como algo inútil, desnecessário. Já para o período do romantismo, ele aparece como algo sério, destinado ao processo educativo. E hoje há uma rediscussão sobre esse processo. Eu, com sinceridade, não sei se dá para dizer que o jogo, na sociedade atual, ainda muito adultocêntrica, né, é olhado com a seriedade que deveria ser olhado. Entretanto, essa é a discussão que ela está fazendo, assim, que ele vai mudando de características conforme a sociedade vai se transformando e vai se modificando também. Então, mesmo hoje, não é unívoca essa discussão, mesmo hoje nas sociedades que nós temos atualmente. O brinquedo, por sua vez, supõe uma relação íntima com a criança e uma indeterminação quanto ao seu uso. Quer dizer, a ausência, o brinquedo pressupõe a ausência de um sistema de regras que organizam sua utilização. Então, o brinquedo, ele é até olhado às vezes num campo mais individual, né? Então, não há uma regra para usar um brinquedo. Um brinquedo pode ir se transformando, né? Muitas vezes, se ele é um brinquedo estruturado, o que é o brinquedo estruturado? O brinquedo estruturado é aquele brinquedo que tem uma determinada forma e um determinado jeito. Então, aparentemente, ele vai ser mais usado com aquela forma e aquele jeito. Um carrinho, por exemplo. Um carrinho, inicialmente, ele é mais usado como um carrinho. E a criança coloca um barulho nele, brinca com este carrinho, movimenta este carrinho como qualquer outro carrinho faria. Entretanto, a própria criança pode modificar o uso deste brinquedo, né? Criando um sistema de regras próprio, né? Ela pode transformar o carrinho em avião, em foguete, em um animal, em qualquer outra coisa, começar a fazer outros barulhos não relativos exatamente a um carro e usando o carrinho. E aí ela tenta trazer um exemplo, né? Uma boneca, por exemplo, permite várias formas de brincadeiras, desde a manipulação até a realização de brincadeiras, como uma mãe e filhinha, entre outras. O brinquedo, então, estimula a representação, a expressão de imagens que evocam aspectos da realidade. O brinquedo traz diretamente aspectos da realidade. Veja que ele, ao contrário, o brinquedo, ao contrário, os jogos como xadrez, jogos de construção, exige de modo explícito ou implícito o desempenho de certas habilidades definidas por uma estrutura pré-existente no próprio objeto e nas suas regras. Então, a regra, quando há algum tipo de regra, um conjunto de regras, o que fazer com aquele determinado objeto, ele é um jogo. O brinquedo, ele possibilita um campo aberto. O jogo, um campo um pouco mais fechado. Então aqui ela vai afirmando assim, a infância é a idade do possível, onde brinquedos
podem se transformar em jogos quando regrados. E jogos podem se transformar em brinquedos quando as regras são recriadas. O brinquedo, então, contém nele sempre uma referência de infância do adulto com representações veiculadas pela memória e pela imaginação. O próprio vocábulo, né, da palavra brinquedo não pode ser reduzido à pluralidade de sentidos do jogo, pois conota a criança e tem uma dimensão material, cultural e técnica. Brincar, que tem a ver com o processo de ser criança, ele traz uma dimensão do material, de uma determinada cultura, de uma determinada técnica, né? Talvez, às vezes, eu possa tentar explicar isso tentando dizer um pouco sobre a minha própria mãe, né? Minha mãe falava que quando criança não brincava exatamente de boneca, porque não tinha uma boneca, mas brincava, neste caso na roça, com objetos que ela tinha à disposição. Então transformava a batata com outros artifícios em boneca, transformava um legume num boi, coisas assim. Então é a referência de que o brinquedo, ele é exatamente, tem uma dimensão material da realidade, ele expressa a realidade. E o brinquedo, enquanto objeto, é sempre suporte de uma brincadeira, porque este brinquedo vai ser, ao ser transformado, essa brincadeira, ao ser estruturada pela criança, ela se transforma o brinquedo numa brincadeira. A brincadeira é a regra, ou as regras criadas, estruturadas, reestruturadas, modificadas pela criança. Então, a brincadeira é a ação que a criança desempenha ao concretizar as regras do jogo, ao mergulhar no brincar. Pode-se dizer que o lúdico é o lúdico em ação. Desculpa, ali está escrito errado, mas você compreende, né? É o lúdico em ação. Desta forma, brinquedo e brincadeira relacionam-se diretamente com a criança e não se confundem com o jogo. E aí eu tento explicar assim de maneira mais simples. O jogo possui regras. O jogo, por possuir determinadas regras, ele é jogo. Regras determinadas. E aí na primeira aula eu até falei e repito agora, né? O jogo, a sala de aula que possui um conjunto de regras, ele é jogo. Então, a sala de aula, uma atividade que você está desempenhando, se ela possui um conjunto de regras, ela também é jogo neste olhar. Então, o jogo possui um conjunto de regras. Agora veja, o jogo pode se transformar numa brincadeira, quando essas mesmas regras são transformadas pelas crianças. Eu posso jogar com a criança um jogo de dominó, ele tem regras, tem uma determinada forma de fazer o jogo de dominó funcionar. Se as crianças inventam uma outra forma de usar o dominó, o jogo se transformou em brincadeira. O brinquedo que expressa, evoca aspectos da realidade, o brinquedo, quando ele está na sua feição estruturada, então o carrinho está sendo usado como carrinho, então, no mesmo sentido de que um carro, este carrinho é brinquedo. Neste caso, o brinquedo é estruturado porque é um carrinho. Mas, se o próprio brinquedo estruturado, a criança brinca de outras formas, então ele vira brincadeira. Se ele cria outras formas para brincar, o brinquedo se transforma no foguete, o brinquedo se transforma num jato, o brinquedo se transforma num avião, o carrinho se transforma num avião, num jato, num foguete, numa outra coisa qualquer, o brinquedo virou brincadeira da criança. Então veja, a brincadeira é a criança fazendo esta inferência. E aí nós vamos ter também aspectos não estruturados, semi-estruturados e estruturados, né? Que eu falaria assim, o que é não estruturado? Então, se a gente pega uma cadeira, para nós adultos a cadeira serve para sentar. Então ela é uma coisa estruturada para nós adultos e nós temos essa ideia de que a cadeira serve para sentar. Mas a cadeira na mão de criança pode se transformar em brinquedo e em brincadeira, quando ela é
quando ela faz inferências sobre usar esta cadeira, ela está transformando a cadeira, está brincando com a cadeira? Brincadeira. Então, se ela faz inferências, ela modifica este objeto. Por isso que a criança pode pegar uma caixa e a caixa ela transformar em carro, uma caixa de papelão, transformar num carro, numa casa, num foguete de novo, num foguete, numa sala, na sala de aula e assim sucessivamente. Então, há várias formas da transformação. Por isso que esses três elementos são tão potentes na discussão que a Tezuka está fazendo sob o olhar do professor. É o professor que vai trabalhar de diversas maneiras essas três possibilidades. O jogo, o brinquedo e a brincadeira. E aí pode trabalhar elementos não estruturados, ou seja, não era nada. Para nós era uma determinada coisa. Uma caixa para nós é uma caixa para guardar objetos. Para a criança a caixa pode ser uma coisa para guardar objetos, mas a caixa também pode ser o foguete, a cápsula, o avião, o que ela for inventando, transformando o objeto não estruturado numa brincadeira. Ao mesmo tempo, eu falaria assim, às vezes nós pegamos o objeto não estruturado e transformamos num objeto semi-estruturado. Pegamos uma caixa de sapatos, desenhamos lá uma roda, uns vidros e transformamos num carrinho, brinquedo semi-estruturado. Agora, como a criança vai brincar, se ela vai brincar de maneira direta, carrinho, se ela vai transformar isso, é isso que dá a possibilidade dela transitar nos três pontos. Tem regra? É estruturado e em cima dessa estrutura a criança brinca? Ou é uma coisa que tem regra, ou é aspecto da realidade, o brinquedo, que ela transforma a partir de uma concretização que ela, criança, está fazendo inferência. E eu falaria assim, esse slide aqui, a compreensão dele é a mais interessante para compreender esses três momentos aqui que são tratados neste livro, né? Então, ao postular a natureza livre do jogo, o Huizinga coloca a atividade voluntária do ser humano, coloca como atividade voluntária do ser humano. Se imposta por alguém, deixa de ser jogo. Que o jogo é este conjunto de mudanças onde o outro também faz inferência. Quando brinca, a criança toma certa distância da vida cotidiana, entra no mundo imaginário. Aí ela continua, né? Embora o Huizinga não aprofunde esta questão merecerá a atenção de psicólogos que discutem o papel do jogo na construção da representação mental e na representação da realidade. Então, o jogo, o brinquedo, a brincadeira, e veja a importância desses elementos na constituição da nossa personalidade e do que nós seremos ao longo da vida, né, enquanto seres sociais. Então veja, também é a representação, é a nossa possibilidade simbólica de, ao trabalharmos com esses três pontos, jogo, brinquedo e brincadeira, de representarmos simbolicamente as representações sociais que vivemos e vivenciamos na sociedade. A existência de regras em todos os jogos é uma característica marcante. Há regras diretas, como no xadrez ou amarelinha, regras implícitas lá dentro, como na brincadeira de faz de conta, em que a menina se faz passar pela mãe que cuida da filha. São regras internas, ocultas, que ordenam e conduzem à brincadeira. Então, tudo isso vai acontecendo lá com a criança, fazendo essas inferências e vai modificando esses processos. Aliás, até porque a forma como ela brinca hoje, muitas vezes não é a forma como ela brinca amanhã. Esta diferença mostra o quanto ela está compreendendo de novos processos, o quanto de novas aprendizagens ela está adquirindo nesses processos. Ao observarmos brincadeiras infantis, o pesquisador se depara com duas situações que externamente são idênticas, em que a criança diz: agora eu não estou brincando, mas logo em seguida, expressando a mesma conduta, diz que está brincando. Então, o que diferencia o primeiro momento, que é aparentemente idêntico ao segundo?
é a intenção, a criança brinca de maneira intencional. Brinca de maneira intencional. Faz inferências de maneira intencional. Quando o professor utiliza um jogo educativo em sala de aula de modo coercitivo, então tem uma regra fechada e só se brinca daquela forma, ele não oportuniza às crianças a liberdade dela brincar e dela controlar o processo. Então perde-se um pedaço deste processo de aprendizagem pela falta de inferência da criança. E muitas vezes este é o processo que torna o espaço sala de aula improdutivo. Se a sala de aula ela é esta inferência somente do professor, somente o professor faz, somente o professor ensina, somente o professor é o coercitivo, então nós temos um determinado problema. É o problema da falta da participação do outro. E quando o outro não participa, ele não faz parte. Se ele não faz parte, não há aprendizagem. Mais do que isso, é dizer, não há aprendizagem significativa. É preciso a presença do outro. E é esta a potência que o jogo, o brinquedo, a brincadeira nos traz. A possibilidade de fazer e brincar de outras formas e outros jeitos. Então, se a atividade não for de livre escolha, o seu desenvolvimento não depender da própria criança, não terá jogo, mas terá trabalho. Não é jogo, mas trabalho. E o professor brasileiro ama que as crianças façam trabalho que não levam a lugar nenhum. Porque não há a inferência direta do pensar de crianças sobre aquilo. A criação de hipóteses, a criação do erro, o erro como possibilidade, o erro como potência de um pensar. Então, essa é a discussão que está sendo feita neste momento. Então, vários estudos vão falar assim, as crianças concebem como jogo somente as atividades iniciadas e também mantidas, modificadas, reestruturadas por elas, crianças. E aí não só jogo, mas é algo que eu faço parte, eu quero fazer parte. E talvez podemos de novo pensar no campo adulto, né? Ninguém quer fazer uma coisa de maneira coercitiva. Ou seja, se o governo baixar uma norma de que toda sexta-feira você tem que ir num determinado lugar fazer uma determinada coisa, ok, nós adultos podemos até fazer, mas a gente não gosta de fazer a coisa coercitiva. Nós gostamos de fazer a coisa onde nós fazemos inferência. Se eu tenho que ir num determinado lugar, eu quero saber o que acontece, eu quero saber como eu me posiciono, eu quero saber o que acontece com este processo, o que vai acontecer se eu fizer essa determinada coisa e como é que eu interfiro nisso. É isso, esta que é a pobreza do mundo adulto muitas vezes, que é o adulto fazer coisas de maneira coercitiva, ou seja, sem pensar, sem inferir, sem participar, sem compreender o que está por trás, sem entender os meandros que ele pode modificar para fazer a coisa ser diferente. Este é o processo que leva ao adultocentrismo, de acharmos que a sociedade ela é coercitiva. Sim, vários aspectos às vezes demandam coerção, mas mesmo quando demandam coerção, nós temos que entender os processos que estão por trás, para não transformar a experiência numa experiência de passagem, mas numa experiência, a grande questão é transformar a experiência num ato de profundo significado. Brincar, o jogo, a brincadeira, com a criança, com esta liberdade, fazendo escolhas, fazendo processo, junto com o professor, que o professor também pode fazer inferências e a criança permite que essas inferências sejam feitas. Isto é rico, isto é riqueza, isto é modificar esses processos. Então, a autora continua, né? Mais recentemente, outros autores têm rediscutido as características do jogo infantil. Então, ela vai apontar uma série de características importantes dentro do jogo infantil, né? Esta autora, trazidas aqui pela Tizuko, né, neste livro, para falar assim, olha os efeitos que o jogo traz e como é que ele se estrutura. Então, primeiro, a não literalidade. As situações de brincadeira caracterizam-se por um quadro no qual a realidade interna, de dentro para fora,
predomina sobre a externa. O ursinho de pelúcia servir como filho e a criança imitar o irmão dela, alguma coisa assim, né? É a criança de dentro para fora que quer fazer com que aquele determinado brinquedo, neste caso aqui um brinquedo, tenha um determinado uso e uma determinada função. E aí quando ela faz isso, ela coloca não só uma ação em que ela está presente, mas ela coloca suas questões emocionais, suas questões de formas de pensar, suas questões psíquicas, as formas como ela se estrutura os seus saberes. 2. O efeito positivo. Há um efeito positivo. O jogo infantil é normalmente caracterizado pelos signos do prazer ou da alegria. Signos do prazer, signos da alegria, entre os quais o sorriso. Quando brinca livremente e se satisfaz, a criança demonstra de maneira clara: mas isso eu, você, qualquer um de nós. Isto eu, você, qualquer um de nós. 3. A flexibilidade. As crianças estão dispostas a ensaiar novas combinações de ideias, novos comportamentos em situações de brincadeiras e em outras atividades não recreativas. A ausência de pressão do ambiente cria um clima propício para as investigações necessárias à solução de problemas. Brincar como formas de encontrar soluções de problemas. Brincar como formas de encarar situações de resolver problemas. E até falaria assim, eu estou lembrando de um exemplo aqui, né? De uma professora que uma vez estava dizendo que as crianças estavam brincando de diversas formas com bambolê. E uma delas, então, era fazê-los girar no chão. Só que uma criança jogou com tanta força o bambolê, e aí o bambolê foi parar em cima, ficou preso assim numa árvore que tinha na escola. Qual é o jeito coercitivo de resolver isso? É o professor ir lá, se pendurar numa cadeira, ir lá e arrancar o bambolê. Ele resolveu o problema, mas não deixou as crianças pensar. Qual é o jeito flexível de deixar as crianças resolverem um problema? É deixá-las pensar formas de tentar resolver a situação. E aí ela fala: olha, agora vamos tentar. E aí um tentava fazer escadinha para o outro tentava buscar uma cadeira, outro tentava buscar um objeto. E aí eles iam vendo a ineficiência do que iam fazendo, iam buscar outras soluções. E ao buscarem várias soluções, as que estavam mais próximas de dar certo, eles mantinham e tentavam aperfeiçoar. Aquelas que logo de cara davam errado, as crianças já abandonavam como forma de resolução de problema. E ali, naquele momento, é uma brincadeira. Tirar o bambolê lá da árvore é uma brincadeira com várias possibilidades de resolução de problemas. E as crianças são espertas, inteligentes, e devem ser tratadas neste processo para que, quando se tornarem adultas, também buscarem, através de erro e acerto de várias possibilidades, várias hipóteses, a solução de problemas. Não vai ter alguém para resolver. Ela tem que parar e pensar. 4. Prioridade do processo de brincar. Enquanto a criança brinca, sua atenção está concentrada na atividade em si, e não em seus resultados ou efeitos. O jogo infantil só pode receber essa designação quando o objetivo da criança é brincar. O jogo educativo usado em sala de aula muitas vezes desvirtua este conceito ao dar prioridade ao produto, à aprendizagem, às habilidades, e não ao processo humano que está, e não à atenção concentrada sobre a atividade em si. E não a observação do professor sobre os progressos que essa criança tem em relação a momentos anteriores onde ela brincava com outros objetos ou com outros brinquedos de outras formas. Então, para a criança, né, mas eu falaria mais, né, até aproveitando o Huizinga e o Homo Ludens. Há prioridade no processo de brincar quando o ser humano olha o brincar como um fato importante e inerente ao ser humano e não só às crianças. As crianças, ok, é um fato dado, mas ao ser humano também como fato dado. A adultos como um fato dado. Como um fato concreto, brincar é humano. E a livre escolha. O jogo infantil só pode ser jogo quando escolhido livre e espontaneamente pela criança. Ao contrário, é trabalho,
é ensino. O jogo infantil é escolhido de maneira livre e espontânea pelas crianças. Não é dado, não é pronto, não é para uma determinada idade, não é para um determinado gênero, não é de uma determinada forma. Ele é possibilidade. Possibilidade concreta de desenvolvimento de conhecimento daquela criança e daquele conjunto de crianças que brincam com as culturas que estão próximas delas, que brincam com a realidade que está próxima dela. Olha as várias possibilidades, e é lógico que o professor faz inferência sobre, é lógico que o professor brinca junto, é lógico que o professor aprende esses conhecimentos que as crianças trazem nesses vários momentos de livre escolha. Caso contrário, é trabalho. Caso contrário, é só a chatice da sala de aula no sentido de não ensinar de maneira significativa. E aí vai vendo a riqueza que há nisso tudo. E 6, há um controle interno. O jogo infantil são os próprios jogadores que determinam, né? Isso já foi dito anteriormente, mas que é esse processo de dentro para fora, né? Não é imposto, não é coercitivo. Ele é de dentro para fora. Então é um saber que sai, que emana dos indivíduos, das pessoas, nesse caso aqui das crianças. Em síntese, Piaget adota o uso metafórico vigente na sua época da brincadeira como conduta livre e espontânea. Muita gente lê isso e acha que é só então deixar para lá. Não é deixar para lá. Livre e espontânea é intencional. E ainda mais, é intencional das crianças e dos professores. Mais do que isso, é preciso dizer assim, por que os piagetianos não falaram assim? Os brinquedos devem ficar abertos, livres, na altura das crianças. É inclusive para aprendermos a controlar os nossos instintos. É um processo rico de aprendizagem, de controlarmos. Há momentos, há combinados feitos no grupo, entre todos, com a participação de todos. Há momentos. E nisso está posto a noção de limite, a noção de aprendizagem, a noção de aprendizagem coletiva, de reorganizar esses brinquedos. As crianças brincam com esses brinquedos e ao final da brincadeira retornam esses brinquedos nos mesmos lugares. Não deixam lá para alguma outra pessoa, algum outro adulto arrumar para elas e por elas. Então veja, é movimento das crianças e é movimento dos professores. Para quê? Porque tem várias aprendizagens colocadas neste processo, né? A criança, então, nesse processo, a criança expressa sua vontade pelo prazer que lhe dá. Para o autor, ao manifestar a conduta lúdica, a criança demonstra o nível de seus estágios cognitivos. Piaget, ela constrói os seus próprios conhecimentos. Então ela mostra aos professores onde elas estão. Como é que o professor, a partir de saber onde elas estão nesses estágios de conhecimento, faz as devidas inferências? E mesmo neste livro, quando se fala de criança com deficiência, onde está falando, olha só, basta desnaturalizar o olhar. A criança com deficiência também aprende. Então não é encaixá-las e encaixotá-las em níveis de aprendizagem, mas é compreender como elas se desenvolvem melhor se eu sei onde elas estão. Se eu sabendo onde cada uma está, eu consigo ajudá-las a se desenvolver de maneira exponencial, de maneira potencial. Desta forma, então, para os psicólogos, especialmente os freudianos, a brincadeira infantil é o meio de estudar a criança e perceber os seus comportamentos de crianças. Então a Melanie Klein vai usar a brincadeira como meio de diagnóstico dos problemas da criança. Por quê? E aí volta-se até as questões de leis no Brasil, né? A criança, ao brincar, vai se expressar suas emoções, seus sentimentos, suas questões psicológicas, o seu desenvolvimento corporal, o seu desenvolvimento dentro de um ambiente, as suas relações, como vários tipos de traumas ou várias questões se apresentam no dia a dia. Nós não estamos buscando fazer diagnóstico, mas ela vai nos mostrar várias possibilidades, qualquer criança, ao brincar e ao fazer esta inferência de dentro para fora
sobre o brincar. Então, outros teóricos como Vygotsky e o Brenner focalizam o contexto sociocultural. Então, como a sociedade interfere nesses processos do brincar, como o entorno da criança interfere neste processo do brincar. Que é possível até dizer de maneira mais direta assim, né? Talvez, outra coisa, né? Quando eu era criança, né? Lá nos anos 80, brincar era de um jeito. Hoje, brincar para as crianças é de outro jeito. Não é melhor nem pior agora. Não é melhor nem pior o passado. É diferente. Então, são momentos diferentes. Portanto, momentos socioculturais, históricos diferentes. Então, as crianças brincam de maneiras diferentes. Às vezes até brinco assim, mas é sério. Brinco falando essa questão assim, mas é importante compreender. Quando eu era criança, talvez brincar de polícia e ladrão era muito simples. Ah, eu sou polícia, você é ladrão. Você corre e eu te pego. Simples. Porque tínhamos acesso a poucas informações. Hoje, há muito mais informação circulando na sociedade. Talvez hoje as crianças brinquem de polícia e ladrão de outra forma. As crianças hoje. Vamos brincar de polícia e ladrão hoje? Vamos brincar de polícia e ladrão? As crianças talvez falem assim: eu sou polícia, você é o ladrão, você é o traficante, você é o deputado, você é o cara da biqueira. Depende do contexto sociocultural onde ela vive. Então, brincar assim ou brincar de outro jeito depende do contexto sociocultural onde ela vive. E ela traz esse contexto para você quando ela brinca e faz essas inferências e tem a liberdade de fazer essas inferências na sua frente. Para Vygotsky, então, os processos psicológicos são construídos a partir de injunções do contexto sociocultural. Eles são inseparáveis. A cultura, a sociedade, tudo que está em torno da criança são processos inseparáveis onde a criança aprende o tempo todo essas relações e traz isto para o âmbito escolar. Então são os sistemas produtivos geradores de novos modos de vida, fatores que modificam o modo de pensar do ser humano. Desta forma, toda a conduta do ser humano, incluindo as formas como ele brinca, é resultado deste processo social, deste processo cultural, do que nós vivemos e convivemos no cotidiano. Já para Brenner, então, até no mesmo caminho, as brincadeiras infantis, como esconder o rosto com a fralda, estimulam a criatividade, não no sentido romântico, mas na concepção do Chomsky, de conduzir a descoberta de novas regras, colaborar com a aquisição de novas linguagens. A brincadeira infantil é uma ação comunicativa que se desenrola entre a mãe e o filho, entre a criança e outros adultos, e aí ao ir para a escola são adultos para além do âmbito da família, que permite à criança decodificar contextos, decodificar a sociedade, decodificar aspectos da realidade e aprender a falar, a se posicionar, a se comunicar de diversas formas, de formas diferentes. Ao descobrir as regras, então a criança aprende ao mesmo tempo a falar, a iniciar a brincadeira, a alterar a brincadeira. A aprendizagem da língua materna é mais rápida quando ela está no campo da brincadeira. Quando nós brincamos com isso, a mãe, ao interagir com a criança, ao brincar com a criança com as palavras, ela cria um esquema de interação. Ela estabelece uma realidade compartilhada. Ela compartilha de saberes. A mãe. E nós, professores, com muito mais, falaria assim, nós temos muito mais potência, inclusive. Por quê? Nós paramos sobre isso, nós estudamos isso, nós podemos brincar de diversas formas, possibilitar várias formas de brincar, inventar com as crianças várias formas de brincar de maneira diferente. Então, entre os paradigmas construídos e esses referenciais, a brincadeira da criança aparece
como um processo metafórico dos comportamentos naturais e comportamentos, enfim, que surgem no cotidiano. Comportamentos sociais, onde a criança vai aprendendo todas essas relações. Para ir fechando um pouco, para ir fechando o nosso texto, né, para ir fechando essas visões, a autora vai falar assim de tipos de brinquedos e tipos de brincadeiras, né? Brinquedo educativo, jogo educativo. Então o brinquedo educativo, ele assume uma função lúdica, ele assume uma função educativa. O brinquedo também educativo merece algumas considerações, que ele não pode ser rígido na sua forma, mas possibilitar liberdade, possibilitar inferência, possibilitar esta ação interna para mexer nessas ações. Ele deve ter função lúdica, ele propicia diversão, prazer e até desprazer, quando escolhido voluntariamente. E ele possui uma função educativa. O brinquedo, então, ensina qualquer coisa que complete o indivíduo em seu saber, seus conhecimentos, sua apreensão do mundo. Ele tem função lúdica e função educativa. A função lúdica, vinda de maneira voluntária. Função educativa, quando eu quero fazer, adulto, também fazer inferências, né? Não de maneira fechada, mas de maneira que a criança possa se posicionar também em relação a esse brinquedo. O brincar dotado de natureza livre parece incompatibilizar-se com a busca de resultados. Parece, mas não. É exatamente o contrário. Parece, mas não. O brincar dotado de maneira livre, ele tem resultados, mas e se relaciona com os processos educativos o tempo todo. Por isso o movimento, o tempo todo. A utilização do jogo potencializa a exploração e a construção do conhecimento. Então, o trabalho pedagógico requer a oferta desses estímulos externos. Não só, mas estímulos externos e a influência dos parceiros externos, das outras crianças e mesmo de outros adultos dentro do ambiente, como um ambiente brincante. Ambiente brincante que traz, então, de maneira metafórica, a forma lúdica, para estimular a construção do conhecimento, estimular o brinquedo educativo, para que esse brinquedo educativo conquiste espaço, né? Com função lúdica e função educativa, e não só função lúdica e a busca por função lúdica e por função educativa. Então, a escola, nesse mesmo sentido, resgata as brincadeiras tradicionais. Então, não é porque não está na cabeça da criança o jogo, um jogo, né? O pega-pega. Não está, as crianças não brincam de pega-pega porque surge do nada. Brincam de pega-pega porque é um resgate de brincadeiras tradicionais infantis. E a escola é espaço de elemento de resgatar brincadeiras tradicionais infantis, do folclore, da brincadeira tradicional. Então, daquela brincadeira que tem transmissão na localidade, na transmissão oral, de várias formas que brincamos. Não se conhece a origem da amarelinha, do peão, das parlendas, mas nós levamos isso para a escola como forma da criança compreender que existem formas de brincar que vêm ao longo da história sendo modificados, transformados e feitos de outras formas, né? Há brincadeiras tradicionais, brincadeiras de faz de conta. A brincadeira de faz de conta, também conhecida como brincadeira simbólica, brincadeira de representação de papéis, ou brincadeira sociodramática, é a que deixa mais evidente a presença da situação imaginária. É a criança brincando de diversas formas e usando a imaginação de diversas formas. Então, ela surge ali por volta dos 2, 3 anos. Ela é um momento de mudança, né, de estágios também, onde a criança está pensando lá no Piaget. Ela demonstra, né, o brincar de faz de conta, a brincadeira simbólica. O brincar simbólico ele ajuda a compreendermos a mudança de um estágio para outro, ali por volta dos 2 ou 3 anos. Então a criança expressa os seus sonhos, suas fantasias, ela quer assumir papéis presentes no contexto social e muitas vezes para além do contexto social, né? Porque para além do contexto social ela vai brincar de maneira imagética de outras tantas formas. O livro não vai parar sobre essas questões dessas várias formas de brincar, então por isso nós não vamos discutir aqui, mas outros tantos autores discutem em outros livros essa questão da criança
brincar de diversas formas, brincar nesse faz de conta de maneira imagética, de diversas maneiras. É importante registrar que o conteúdo imaginário provém das experiências anteriores adquiridas pelas crianças. Então, é conhecimento prévio. Conhecimento que as crianças trazem do seu cotidiano. Conhecimento que elas trazem da sua história de vida. E por isso precisam ser observados e valorizados. Brincadeiras de construção, né? Talvez os primeiros que trabalharam nesse mesmo caminho, né? Que a gente conhece assim na história da representação, a gente volta lá no Pestalozzi, por exemplo, né? No próprio Froebel, né? Para compreendermos as brincadeiras e os jogos de construção. Então, são considerados de grande importância. Froebel, olha lá o Froebel. Então, construindo, Froebel, o criador dos jogos de construção, oportunizou a muitos fabricantes a duplicação de seus tijolinhos para a alegria da criança que constrói cidade, bairro, né? Que são aqueles blocos blocos de montagem, né? Então a criança constrói, transforma, destrói, reconstrói, faz de outra forma, né? Precisa ser isso, a gente poderia falar não, né? Quando a gente fala até de areia, né? Dá para a criança brincar com a areia nesse mesmo processo de construir, desconstruir, reconstruir, né? Se a areia é toda mole, não exatamente, mas se a areia possibilita pequenas construções, ela está exatamente nesse processo, né? Então, é a busca de trabalhar a imaginação de outras formas, até porque nós, humanos, vivemos em construções criadas por nós também. E quando olhamos o cenário, quando olhamos as construções à nossa volta, são construções humanas. Uso de brinquedos, jogos no processo de construção da inteligência do aluno. Então, a inteligência, há vários tipos de inteligência. O próprio Gardner é resgatado aqui para falar que existem vários tipos de inteligência, né? O Gardner é aquele que trabalhou os processos de inteligências múltiplas. As crianças têm várias formas de brincar porque elas têm várias formas de se expressar e trabalhar as suas inteligências. A ordem pessoal do aluno pode ficar exposto a outras faixas específicas dos processos de conhecimento, que se dá através do jogo e do brincar. E através do jogo, do brincar, eu posso olhar então, que inteligência essa criança mais se aproxima? Qual é aquela que parece que é mais próxima dela, que eu posso explorar? Sem falar, sem restringi-la a isso, mas a pensar, ela pode sim aprender em inúmeras linguagens e em múltiplas experiências. E é o brincar que me possibilita esta riqueza. Essa riqueza de olhar a criança de diversas formas e o seu brincar trazendo os seus conhecimentos e as suas inteligências mais próximas no primeiro momento, para que ela amplie esse leque de repertório no momento posterior, de maneira intencional dela, de maneira intencional, eu como professor, como educador que quero transformar. Para finalizar então, olha, encontramos no livro uma polifonia, várias vozes, né? Várias vozes que falam aos quatro ventos sobre o brincar, sobre o jogo, sobre a brincadeira. Então, o jogo é o jogo e é a brincadeira. Talvez uma das características centrais do livro seja a aproximação do jogo às teorias, neste caso as teorias piagetianas. Não apenas uma linguagem separada de receitas, de brincadeiras, formas de ensinar como brincar, não é isso. O brincar, ele é humano e por isso ele envolve todos os processos humanos. Por isso eu mesmo te disse aqui, né? Se a gente pensar o ambiente de sala de aula, ele é jogo. A grande questão é se a gente vai pensar este jogo como um jogo coercitivo, o professor manda, ou ele é um jogo onde todos participam do processo e aí se torna significativo. Essa é a grande discussão. E a proposição de alternativas de lugar para o jogo, tanto nas propostas de ensino, com alunos de diversos níveis, como na própria formação do educador, que deve ser um sujeito brincante, que deve brincar com as crianças. E este é o desafio da educação, em especial da educação infantil. Desta tríade, o jogo, brincadeira e o brinquedo, o último foi o menos explorado nos diferentes artigos, né? O brinquedo. Porque a brincadeira e o jogo eles ficam com mais potência. Mas este tema
no livro mesmo, ficou para ser discutido posteriormente e é discutido em outros livros da própria autora e em outros artigos de quem trabalha na visão piagetiana sobre a estruturação do brinquedo. Mas no final das contas, o brinquedo é sempre olhado assim, como o brinquedo pode se transformar em brincadeira. Que a grande questão é como é que a criança faz a inferência. O grande mote de toda a discussão é como o jogo também é transformado em brincadeira pela criança. Como o brinquedo é transformado em brincadeira pela criança. Então, a própria autora está falando assim, há muita coisa a ser discutida nesses campos, mesmo na educação. Então, as singularidades das visões, elas acabaram contribuindo para que a gente entendesse esse processo. A educação, ela não é fechada num processo, vou reiterar esse mesmo ponto assim, coercitivo. Ele é um processo de dupla mão. A brincadeira, em especial, é este processo de dupla mão que vai trazer e abarcar o jogo, que vai abarcar o brinquedo. Por quê? É na brincadeira que tem a ação da criança de maneira onde a criança de dentro para fora consegue se posicionar. E a gente consegue, enquanto adulto, olhar esta criança de maneira mais total, mais geral, mais integral do ser criança. De um ser criança que vai passar por momentos de jogos, de regras, vai passar por brinquedos estruturados, não estruturados, semi-estruturados, e essa é uma questão menor, mas é uma criança que ao olhar este brinquedo, ela leva para o campo da brincadeira quando ela traduz a si mesma nas ações que ela desenvolve com este brinquedo ou com este jogo. A brincadeira que é esta potência onde a criança faz essas mudanças, inferências, a partir do seu olhar, a partir da sua cultura, a partir do seu olhar sobre a cultura local onde ela transita, dos conhecimentos prévios que ela traz ao fazer essas brincadeiras. Enfim, é isso. Espero que você tenha conseguido compreender a base do que nós trouxemos aqui nessas duas aulas sobre o livro da Chizuko Morishida. Eu agradeço, enfim, e voltamos com uma próxima aula em breve. Obrigado.